Vamos esclarecer algumas coisas sobre a polilaminina, 10 coisas importantes. Não se sai aplicando e recomendando coisas sem comprovação para pacientes. A gente não aprendeu nada com a pandemia, a gente não aprendeu nada com exemplos anteriores em saúde. A polilaminina ainda não fez ninguém voltar a andar. É impossível afirmar isso. Os estudos estão em fase muito inicial, que é a fase 1. É a fase que a gente verifica a segurança. Podem falar que tem mais de 30 anos de pesquisa, estudos pré-clínicos para entender aquela substância. Estudos em animais, agora que nós estamos testando em humanos, ok? A doutora Tatiana Sampaio e os outros pesquisadores dela nunca afirmaram isso. Eles não falam que fizeram pessoas voltar a andar. Eles não falam em cura. Ela mesma falou disso na entrevista dela no Roda Viva. Eles estão confiantes, mas não tem como afirmar. Pessoas com lesão medular podem recuperar movimentos com tratamentos já existentes. A lesão medular não é uma sentença. Até 30% das pessoas que tiveram alguma lesão podem voltar a recuperar os seus movimentos, com cirurgia de descompressão, com fisioterapia ao longo do tempo. Então, não é uma sentença para o resto da vida. As pessoas podem voltar a ter movimentos sim. Portanto, não dá para afirmar se os casos apresentados de melhora são resultados da substância ou do tratamento padrão já existente, que pode ter sido o caso do Bruno, que foi o paciente número 1 que foi aplicado a polilaminina. Mas você já se perguntou, por que só esse caso dele, que está dando uma repercussão tão grande? O que aconteceu com os outros participantes do estudo? Não tiveram uma melhora tão grande, né? Por isso não ganharam a mídia. Já parou para pensar nisso? O caso dele pode não ter nada a ver com a aplicação da polilaminina. E aí saberemos apenas após os estudos fase 2 e fase 3. Assim como a chance de melhora, também há a chance de piora após a aplicação da polilaminina. Não tem como saber, entende? Por isso um grupo vai receber a intervenção, que é a polilaminina, mais o tratamento padrão, que é a cirurgia de descompressão, as fisioterapias, e o outro grupo não vai receber a polilaminina, mas ele não vai ficar sem tratamento, ele vai receber o tratamento padrão, e que faz as pessoas também recuperarem os movimentos. As sociedades científicas alertam que os novos tratamentos devem seguir os estudos fase 1 a 3 antes de serem aprovados. Isso aqui é uma coisa básica, mas claro que nem todo mundo tem uma formação em ciência, mas não dá para você sair distribuindo um medicamento, uma substância, algo totalmente novo em fase inicial de estudo, porque, meu amigo, simplesmente a maioria das substâncias testadas em estudos clínicos não vingam no final das contas, tá? E às vezes podem ser até prejudiciais. É preciso muito cuidado quando a gente estiver falando disso, porque a gente está falando também da emoção das pessoas, da esperança das pessoas voltarem a andar, a ter movimentos. Por isso, é cruel sair prometendo as coisas, divulgando coisas como se fosse um milagre ou uma cura. A gente tem que ter muito cuidado ao divulgar essas informações. O uso precoce abre precedentes para usar em tratamentos fajutos no futuro. Não estou dizendo que é o caso da polilaminina. Provavelmente não é esse o caso. E também não tem como a gente julgar as pessoas e familiares que buscam esse tratamento justamente no momento tão delicado, que é uma mudança completa na vida após uma lesão medular. Mas é aí que está o perigo. A gente fica emocionado, a gente pode tomar decisões equivocadas quando nós estamos nessas condições delicadas. É muito importante a cautela ao falar sobre essas informações. Queremos muito que a polilaminina seja útil. Não tem ninguém torcendo contra. A ciência aqui é exigente mesmo. Para quem é de fora, para quem não entra em contato com o mundo acadêmico, não entende as críticas que são feitas ao trabalho, né? Não é uma crítica feita à pessoa ou ao grupo de pesquisa, é justamente aos métodos que são utilizados. E isso é extremamente comum na ciência. Imagine você passar por uma graduação sem passar por uma banca de TCC, ou defender a sua dissertação de mestrado ou tese de doutorado sem passar por uma banca antes, de avaliação de outros profissionais da área. É exatamente assim que funciona com outros tipos de intervenções de saúde, com outros medicamentos, com outras substâncias. É assim que a ciência avança. E ficar bravo e achar que a gente está criticando e torcendo contra é apenas um desconhecimento desse processo científico. O uso desenfreado autorizado pela justiça, que é o uso compassivo, é ruim. Não se sabe se a substância é segura ou se causa algum prejuízo. Nós temos um histórico em saúde com esse tipo de substância, com outros tipos de intervenções em outras áreas da saúde e mesmo na área de lesão medular. Nos anos 2000, teve uma substância que era promissora ali, os macrófagos autólogos. E no final, depois dos estudos fase 1, fase 2 e fase 3, verificaram que ele era tóxico para o organismo.
Tá vendo a importância de entender como funciona o processo e não causar mais prejuízos para as pessoas que já estão numa situação delicada? E bônus, cuidado com as informações que vocês recebem nas redes sociais, nas páginas sensacionalistas, de notícias, de fofocas, de celebridades, que elas não querem informar você, elas só querem o seu engajamento. Muitas pessoas que estão falando sobre isso podem até ser bem intencionadas, mas podem não entender nada de ciência, e isso é extremamente perigoso e desinforma a população. Você tem que seguir cientistas e divulgadores científicos que dão informações acuradas. Eu vou dar algumas dicas aqui na descrição sobre perfis que você deve acompanhar.